da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, quem nos assiste aqui nesse plenário, e também o pastor Mateus, meu amigo, seja bem-vindo sempre aqui nessa casa. Também quem nos assiste através desses canais de comunicação, meu muito bom dia a todos. Eu quero parabenizar o vereador Cláudio pelo tema trazido aqui, embora em alguns pontos eu penso um pouco diferente sobre essa questão aí de investimentos, de aluguel e tal, mas com certeza meus parabéns pelo tema e já pelo apontamento de soluções, porque quando é feito essa questão de, em vez de fazer investimento nos prédios que já existentes, né, que seria muito então mais fácil, vamos dizer assim falando, enquanto se investe valores exorbitantes em aluguéis, enquanto não haveria necessidade. Isso que é o ponto principal. Agora, por exemplo, vereador Cláudio, se a gente tiver que investir num grande hospital aqui e passar 4 anos, 8 anos, 10 anos aqui lutando para construir a saúde precária, porque você vai estar investindo num hospital, aí é outra coisa, que não é o caso, né? Então, assim, eu sou do acordo que se invista nos serviços, primeiramente. Eu não preciso ter um avião lá na minha garagem, eu preciso ter dinheiro para comprar passagem. Por que eu preciso de um avião? Então, eu tendo o atendimento, eu tendo os serviços, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, em toda a área que for, isso, ao meu ponto de vista, é o que mais interessa. Mas, muito bem, estou muito bem de acordo com o seu tema ali, muito bem alinhado, porque já vem sempre apontando uma solução que eu acho muito importante. Parabéns. O tema que me traz hoje aqui, eu peço que seja colocado ali no telão, era para ser uma solução simples. Desde que eu cheguei em janeiro, dia 21 de janeiro, eu fiz uma indicação, como todos podem ver ali no... Não é esse, é o vídeo. É o vídeo, daí coloca e segura ali, dá uma pausa, por favor, no primeiro. Obrigado. Então, eu cheguei aqui, fiz a indicação ao nosso executivo municipal que fosse feito a poda ou a derrubada de uma árvore que oferece risco na praça em frente ao portão da minha casa, em frente a onde eu moro. Ali no São Ciro, para quem não sabe, eu já moro desde 98, então são 27 anos que eu resido por ali. E eu cheguei, fiz a indicação, solicitei, marquei uma visita lá com o secretário. Quando eu estive falando ali com o meu amigo Dornelles, ele me recebeu muito bem, me deu a impressão que ele ia sair, fechar o gabinete, ia pegar o secretário Weber, ia lá e já ia derrubar a árvore ou os galhos na mesma hora, pelo tão de pronto que ele se colocou à minha disposição. E só que isso vem passando, e a árvore ainda está lá. Até hoje, quando eu saí, passei na frente dela, estava lá. Como vocês podem ver, uma árvore... Passa mais um pouquinho, por favor. Está ali, ó, segura. Então, essa árvore aí, ela dá 2 vezes o tamanho daquela casa de 2 andares ali, e ainda é inclinada para o lado da casa. E ela é uma árvore, assim, fora de linha, porque ela não é nem na praça, e também ela é entre a calçada e a rua, e o calçamento, ela está totalmente desalinhada ali, ela é gigante, a árvore. E aí, já muito antes das eleições, de muito tempo, já é solicitação daqueles moradores ali, que fosse feita alguma coisa com aquela árvore, e eles chegaram para mim, ó, vizinho, tu quer o nosso apoio aí, a gente vai te apoiar, mas uma coisa tu vai ter que nos ajudar. Resolver o problema dessa árvore. Eu digo, eu não entendo nada de árvore, de meio ambiente, não sei se pode ser podada, removida, enfim, por que tanto tempo não é solucionado, mas eu vou procurar as pessoas responsáveis. Fui procurei ali o chefe da Casa Civil, ele disse que sim, poderia ser resolvido. O que vamos fazer? Vamos pelar essa árvore, vamos tirar, vamos derrubar? Eu digo, mas que maravilha, está bem fácil, então. Aí, depois, lá com o secretário, tivemos lá também, pode passar, por favor? Aí, segura. Está aí, está ali com o secretário, lá olhando. Pode passar, por favor? Olha, quando a gente chega próximo à árvore ali, o tamanho dessa árvore. Gigante. Assim dá para dar uma ideia melhor, porque a gente está do ladinho ali na base dela. Pode passar, por favor? Aí, segura.
Aí eu trouxe aí uma notícia bem recente, agora de março desse ano, aqui de Farroupilha, que caiu um eucalipto, uma árvore ali em cima de um ciclista, matou o ciclista, isso foi agora dia 10 de março, num domingo. E o que aconteceu posteriormente? Pode passar? Aí, segura. Aí, ó, dia 13, 3 dias depois, estava lá sendo feito alguma coisa. Está ali a notícia dizendo que estava sendo removida todas as árvores daquele trajeto que oferecia risco. Por que esperar morrer pessoas, gente? Por quê? Por que que antes não dava e depois que morreu o cara ali, o ciclista no domingo, uma pessoa, um ser humano, daí dava? Por que isso? Coisas simples. Onde é que está o grande investimento do município? Isso aí, para mim, não é nada mais, nada menos que uma falta de respeito. Uma falta de respeito lá com o morador que vem solicitando há tempo, uma falta de respeito no momento oportuno, vereador. Uma falta de respeito com esse parlamentar, que fiz uma indicação formalmente, que fui lá presencialmente, falei no gabinete do Dornelles, fui lá, conversei com o Weber, estive lá no local, como vocês podem ver, e até hoje não foi feito nada. Talvez foi feito hoje, depois que eu saí, mas até a hora que eu saí para cá não tinha sido feito. Isso aí na minha barba, gente, é na frente da minha casa. Passa, por favor. Aí, ó, pode passar. Segura aí. Fiz uma ocorrência ontem. Fiz uma ocorrência para ficar o registro. Se vier a acontecer alguma coisa, cair em cima de um carro, de pessoas, de pessoas que fazem o uso ali daquela rua ou daquelas casas ali, que fique muito bem registrado, muito bem legalizado essa minha queixa, essa minha fala aqui. Pode passar? Eu acho que era isso dessa parte. Eu peço que coloque aquela imagem ali, por favor. E só mesmo para ficar o registro, para não cair no esquecimento. Esse aí é do Jornal Pioneiro, do dia 15, né? Essa notícia aí sobre a fala do nosso executivo municipal e do nosso prefeito, do nosso diretor ali, o Ricardo Daneluz, dizendo que em 10, 15 dias o município já quer ter a definição, então, do local, do terreno, para que seja feito lá o parque a pista, né, do automobilismo. Então tá aí, ó, hoje já é dia 20, já passou 5 dias. É só para saber, porque já que não está sendo dando atenção necessária, não está havendo o devido respeito, então vou começar a exigir aqui dessa ferramenta que a gente tem, não é possível. E se precisar trazer público aqui, se precisar trazer pessoas, trazer os moradores, trazer os vizinhos sobre cada demanda, sobre cada situação, nós vamos trazer também a sua parte, vereador Juliano. Vereador Pedro, me causa muita estranheza, pois quando eu trouxe à tona aquela situação ali da Crespocar, que não foi feita a poda, não foi retirada as árvores, ali, enfim, que estavam secas, enfim, essa situação, o senhor foi um que rasgou elogios aqui, né? Eu gravei, eu não me esqueço, está nos anais, ao secretário Weber, dizendo que ele era o cara, que era um excelente secretário, enfim, até me chamou muita estranheza, mas só elogios. Né? Fiquei até meio constrangido no dia. E agora o senhor me vem aqui... Não condiz com a verdade. Agora o senhor vem aqui e me diz, né, que teve que registrar BO, que já cobrou, já levou já o secretário lá a fazer visita, enfim, fazer um passeio, não entendi muito. É válida a sua cobrança, concordo 110%. Então eu sempre peço reflexão na hora de fazer elogios, que naquele dia ali, né... Ficou até meio descancarado e agora... Obrigado, vereador Cristiano. O senhor mudou totalmente vereador Daniel, sua parte. Obrigado. Obrigado pela sua educação, vereador Pedro. O senhor que é uma pessoa que prega vereador Daniel, sua parte. Os bons princípios. Vereador, muito obrigado. Como sempre, pedi informações aqui para o secretário Weber. Ele lhe pede desculpa, mas o que ele me passou aqui que ia ser a primeira demanda sua, que quando teve com o senhor, ele pediu 30 dias para ele atender essa demanda, e que era a primeira da lista dessa semana, mas que ele não pôde atender ontem por questão da greve dos servidores e hoje por causa da chuva, mas que é a primeira da lista para ser atendida. Só lhe dando um retorno, então, que foi cobrado do secretário e ele prontamente me explicou, tá bom? Muito obrigado, vereador Daniel. E, vereador Juliano, desculpa ter lhe interrompido, é que o senhor não estava condizendo com a verdade aqui. Já que o senhor disse que está gravado nos anais, o senhor pega o vídeo onde eu rasguei elogios. O que eu falei, eu vou restabelecer a verdade aqui, é que eu achava que não era um problema pessoal dele com o senhor. Foi isso que eu falei, porque eu falei assim, ó, pelo fato dele estar se instalando e não ter atendido ninguém, inclusive a mim,
poderia ser que fosse que ele não estava lhe atendendo e não por problemas pessoais. Foi assim que foi falado no momento lá, aquele dia, tá, vereador? Me desculpa se eu lhe interrompi, é que o tempo é curto e a gente já está finalizando aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues.